Donald Trump ameaça taxar em 50% os produtos da China. E você vai ver também. Mulheres brasileiras ganham quase 21% a menos que os homens, segundo o levantamento do governo. Número de brasileiros barrados em Portugal sobe mais de 700%. Corpo de mulher some de cemitério no Rio de Janeiro. Internacional é líder do Campeonato Brasileiro por causa de um cartão vermelho. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha, e Donald Trump ameaçou hoje cobrar tarifas de 50% sobre todas as importações da China, caso o país insista em taxar os produtos norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar a China com tarifas altíssimas caso o país oriental permaneça sobretaxando os americanos. A Casa Branca afirmou que as tarifas para os produtos chineses podem chegar a 104%, considerando o total acumulado de tarifas anunciadas pelo presidente desde que voltou ao poder em janeiro. Essa penalização americana se deu pelo contra-ataque que os chineses fizeram aos Estados Unidos, sobretaxando em 34% os produtos americanos. Trump deu até meio-dia de terça-feira para os chineses retirarem essa sobretaxa ou então a nova tarifa desse acréscimo de 50% entrará em vigor. O jornal que serve de porta-voz do Partido Comunista Chinês, o Diário do Povo, publicou na tarde de ontem o seguinte comunicado: diante do impacto da intimidação tarifária dos Estados Unidos, temos grande capacidade de suportar a pressão. Nos últimos anos, construímos ativamente um mercado diversificado e nossa dependência do mercado dos Estados Unidos vem diminuindo. E terminou dizendo: o céu não cairá com as tarifas de Donald Trump. Logo após o anúncio do presidente americano, o mercado mundial reagiu negativamente e as bolsas de valores mundo afora despencaram, justamente com investidores temendo os efeitos econômicos de uma guerra comercial. Olha, e o dólar fechou o dia cotado em R$ 5,91 com o impacto, do tarifaço norte-americano. Especialistas temem o início de uma guerra comercial. O dólar fechou em alta aos R$ 5,91, em mais um dia de pânico no mercado financeiro diante do receio de que uma guerra comercial esteja prestes a começar. O motivo de preocupação é o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já entrou em vigor. Na máxima do dia, o dólar chegou a aproximadamente R$ 5,93. Na sexta-feira, o sentimento negativo já havia se intensificado com a China anunciando uma retaliação. O mercado também acredita que a União Europeia pode anunciar suas primeiras medidas em resposta ao tarifaço de Trump. Investidores temem que a situação se transforme em uma guerra comercial generalizada. A disputa pode elevar a inflação dos países envolvidos. Além disso, as tarifas tendem a reduzir os níveis de comércio internacional e consumo interno, desacelerando a atividade econômica. De acordo com dados do relatório de transparência salarial, as mulheres ganham 20,9% a menos do que os homens, mas a participação delas no mercado de trabalho tem crescido. Vamos ver. Segundo dados do relatório de transparência salarial, em 2024, a participação das mulheres no mercado de trabalho teve um crescimento, mas a desigualdade salarial ainda existe. O número de trabalhadoras subiu de 38,8 milhões em 2015 para 44,8 milhões em 2024. O crescimento foi de mais de 6 milhões. Os números divulgados em março do ano passado no primeiro relatório
mostraram que a desigualdade era de 19,4%. Já no segundo relatório, em setembro, o número passou para 20,7%. Além disso, a desigualdade salarial também é racial. As mulheres negras recebem ainda menos que os homens em cargos iguais. O relatório apontou que homens não negros ganham aproximadamente 110% a mais do que as mulheres negras. Os dados da pesquisa demonstraram que, mesmo em cargos de direção e gerência, as mulheres recebem 73,2% da remuneração dos homens nos mesmos cargos, ou seja, 26,8% a menos do que deveriam. O apontamento considerou 19 milhões de trabalhadores em 50 e 3.114 empresas com 100 ou mais empregados. E segundo os dados, se as mulheres ganhassem igual aos homens na mesma função, cerca de 95 bilhões de reais teriam entrado na economia em 2024. E dados de migração para Portugal mostram que o número de brasileiros barrados subiu mais de 700% no ano passado. E uma das principais razões é a falta de um motivo para a permanência no país. O número de brasileiros barrados em Portugal disparou 721% no último ano, saltando de 179 casos em 2023 para 1.470 no ano passado. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna. Segundo o documento, 85% das recusas registradas são de brasileiros. Entre os principais motivos para o veto está a falta de motivo que justifique a permanência no país e problemas com documentação e visto. A ação é reflexo da decisão do governo português de apertar as regras de imigração em junho do ano passado, quando encerrou com a possibilidade de regularidade no país pela manifestação de interesse. Mesmo que a flexibilização do processo de imigração para a comunidade dos países de língua portuguesa tenha sido aprovada, não há previsão de entrar em vigor. O acordo permitiria a regulamentação da entrada de brasileiros no país como turistas e, estando em Portugal, teriam a possibilidade de regularizar a residência. Depois que o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, perdeu o cargo devido a uma crise no governo, a implementação da medida ficou em segundo plano. No atual cenário, só é permitida a residência legal com a emissão do visto correto, antes da chegada no país. Os pedidos no consulado brasileiro podem demorar mais de 100 dias, gerando prejuízos para quem fez planos para emigrar, para trabalhar ou estudar. A Operação SOS Caixa Preta foi deflagrada hoje no Mato Grosso do Sul e o objetivo é investigar a atuação de médicos que estariam destruindo e quebrando o sigilo dos prontuários dos pacientes. Quem vai trazer as informações sobre essa história é a Fabiane Dorta. A Operação SOS Caixa Preta foi deflagrada na manhã de hoje pelo DRACO, o Departamento de Repressão à Corrupção e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 casas de servidoras públicas e também nas dependências do CAPS 3, o Centro de Atenção Psicossocial, que atende pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, capital aqui do estado. Essa operação é resultado de investigações que começaram em outubro do ano passado, a partir de uma denúncia feita através da Defensoria Pública Sul-Mato-Grossense. A suspeita é de destruição sistemática de prontuários físicos, que são documentos sigilosos que registram todas as informações de saúde dos pacientes, como consultas, exames, cirurgias, prescrições e outros dados, e precisam ser preservados por pelo menos 20 anos, conforme estabelecido em lei federal. Entre os crimes investigados no CAPS 3 Aero Rancho estão a destruição de documento público ou particular e quebra de sigilo profissional. Além de itens físicos e registros digitais, os mandados cumpridos hoje pretendem detectar se houve manipulação de sistemas informatizados. Diante da gravidade do caso, o DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, colocou esse CAPS no cronograma prioritário de auditorias federais. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que tem como responsabilidade fiscalizar
revitalizar o SUS, já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande para solicitar prontuários físicos da unidade entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2024. O DenaSUS, o DRACO e a Defensoria Pública caminham juntos nessas investigações que continuam, já que o inquérito também segue com novas diligências sigilosas em curso. A Operação SOS Caixa Preta recebe esse nome em referência à situação emergencial diante das violações de direitos de pacientes e à importância das informações contidas nos prontuários sigilosos que podem ter sido destruídos ou ocultados sem respaldo legal, conforme indicam esses indícios já apurados ao longo das investigações. E veja a seguir, corpo de mulher some de cemitério no Rio de Janeiro. E ainda, Internacional é líder do Campeonato Brasileiro por causa de um cartão vermelho. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história que vem lá do Rio de Janeiro. Um homem denunciou que o corpo da mãe dele sumiu do cemitério de São Gonçalo. 7 sepulturas, inclusive, já foram abertas para procurar, mas a mulher não estava em nenhuma delas. O Anderson Nascimento vai contar essa história. Um homem denunciou que o corpo da mãe dele desapareceu de um cemitério em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Após a denúncia, 7 sepulturas do cemitério São Miguel chegaram a ser abertas, mas o corpo continua desaparecido. Gilberto, que fazia visitas mensais ao túmulo da mãe, percebeu que a tampa da sepultura tinha sido trocada. O filho questionou a administração do cemitério, que disse que isso fazia parte da manutenção. Desconfiado por já ter tido problemas como esse mesmo cemitério público, ele fez uma nova visita ao local e, incomodado, exigiu que a sepultura fosse aberta para verificar o que tinha acontecido. Após discussões com a administração do lugar, que fez contato com o jurídico da prefeitura, foi autorizada a abertura. Com a sepultura aberta, Gilberto verificou que o caixão que estava lá dentro não era o mesmo da mãe e que o corpo era de outra mulher. A administração do local chegou a pedir que o homem voltasse para verificar outro túmulo, mas o resultado foi negativo. Eles chegaram a abrir 7 sepulturas e, ainda assim, ninguém sequer tem ideia de onde possa estar o corpo da mãe de Gilberto. Policiais militares foram até o cemitério para atender a solicitação do rapaz de subtração de cadáver. Os agentes o acompanharam até a 72DP de Niterói para que ele registrasse a ocorrência de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. No mesmo dia, a perícia da Polícia Civil foi até o cemitério e as investigações estão em andamento. A Prefeitura de São Gonçalo informa que, após conhecimento dos fatos, foi aberta uma sindicância para apuração do ocorrido. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. E, Caio, vamos começar falando de Fórmula 1. Afinal, esse fim de semana, teve o Grande Prêmio do Japão e um grande campeão voltou a vencer, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o tetracampeão consecutivo Max Verstappen venceu sua primeira corrida nessa temporada e entrou de vez na briga pela liderança da competição. Vamos ver. Na terceira etapa da Fórmula 1, que aconteceu em Suzuka, no Japão, deu Max Verstappen. O holandês 4 vezes campeão consecutivo fez uma prova muito tranquila e segura, sem ser ameaçado uma única vez sequer em todo o circuito e de ponta a ponta liderou as 53 voltas, chegando enfim à sua primeira vitória na temporada de 2025. Quem completou o pódio ao seu lado foram os pilotos rivais da McLaren, Lando Norris em segundo lugar e Oscar Piastri em terceiro. Norris segue liderando a competição com 62 pontos. Mas agora tem em sua cola o holandês Verstappen, com 61 pontos, que na próxima corrida já pode tomar a dianteira. Para o chefe da RBR, equipe de Verstappen, a ambição desta temporada continua sendo fazer o holandês o piloto campeão mais uma vez.
E Verstappen, enfim, encontrou o ritmo para a vitória. Quem ainda segue sem encontrar um ritmo forte é Gabriel Bortoleto. O brasileiro finalizou a corrida na 19ª posição e ainda não pontuou na temporada. Mas apesar de ainda não ter brilhado, Bortoleto sabe que seu carro é um dos mais fracos da competição, mas ele segue lutando para se adaptar cada vez mais e evoluir dentro da disputa. Agora os carros voltam para as pistas já no próximo fim de semana para o GP de Bahrein. A prova principal vai acontecer domingo, 13 de abril, às meio-dia. Bom, vamos falar de futebol agora. Lá na Espanha, o Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid, foi derrotado no Campeonato Espanhol e o técnico Carlo Ancelotti agora corre o risco de ser demitido, Caio. É isso aí, Kleber. Bom, o italiano, que ainda é desejado pela direção da CBF para comandar o Brasil, pode deixar o Real Madrid antes do esperado, ou seja, tá todo mundo de olho nessa movimentação, veja só. Após a derrota contra o Valência pela La Liga, o treinador Carlo Ancelotti balança no cargo. Caso não consiga bons resultados na Champions League contra o Arsenal e na final da Copa do Rei contra o Barcelona, o italiano pode deixar o comando dos merengues. A notícia foi divulgada pelo jornal AS, um dos principais periódicos esportivos da Espanha. Ao longo dos jogos, a torcida tem questionado algumas decisões do treinador, como a insistência com o lateral Lucas Vázquez, que não está rendendo o esperado na temporada, a improvisação do meia Tchouaméni no lugar de Asensio na zaga, além de más escolhas em substituições e decisões estratégicas, como a pouca minutagem de Endrick em campo e a falta de jogadores da base no elenco. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 e já deixou bem claro que não pensa em pedir para sair do clube. Então apenas uma demissão separaria o treinador e o elenco. Essa possível demissão deixa o radar da CBF em alerta, que tem interesse no técnico italiano para assumir a seleção brasileira de olho na próxima Copa do Mundo. Bom, Caio, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, porque a competição começou, como sempre, muito equilibrada, não é, Caio? Pois é. Bom, apenas 2 rodadas aconteceram e já não tem mais ninguém 100% na competição. O líder, por exemplo, só está na frente por causa de um cartão vermelho, veja só. Mais uma rodada do Brasileirão finalizada e o sobe e desce na tabela da competição continua muito movimentado. Para quem sempre achou que o Campeonato Brasileiro é um dos mais equilibrados do mundo, esse início de competição já demonstra que realmente tem sido assim. Isso porque em 2 rodadas, nenhuma equipe venceu os 2 jogos seguidos, ou seja, ninguém mais está 100% na competição. Uma outra curiosidade muito interessante está na liderança do campeonato. Internacional e Corinthians lideram até o momento com 4 pontos e muitos números idênticos, como gols feitos, que são 4 para cada, gols sofridos, ambos sofreram apenas 1, e consequentemente o mesmo saldo de gols, que são 3. Mas o que coloca o Internacional em primeiro lugar é o número de cartões vermelhos. Enquanto o Colorado ainda não teve ninguém expulso nos 2 jogos, o Timão já sofreu uma expulsão. Para piorar, não foi nenhum lance de falta dura que resultou nesse cartão, e sim reclamação, pois quem foi avermelhado pelo Corinthians foi o treinador da equipe, Ramon Dias, ao ter reclamado bastante com a arbitragem após um gol anulado do time paulista. Na próxima rodada, o Internacional defende a liderança em um jogo contra o Fortaleza fora de casa, enquanto o Timão visita o seu maior rival, Palmeiras, buscando se manter entre os primeiros colocados. E olha só, nessa segunda-feira a CBF afastou os árbitros envolvidos nos jogos de Internacional e Cruzeiro e também Sport Palmeiras. De acordo com a CBF, a atuação da arbitragem teve erros que influenciaram diretamente nos resultados dos jogos. Bom, é isso, Kleber, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações e até amanhã, Caio. Até. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.